Olá, Aris, tudo bom? Gente, a aula de física dessa semana da gente vai ser correção dos exercícios que foram passados até agora. Isso porque eu percebi que em física tiveram muitas dúvidas, teve muitos erros, né? Quem me mandou no prazo determinado, não se preocupe, eu já anotei, já tá tudo organizado, tá? E faremos a correção porque eu vi que realmente muita gente tem errado e eu acredito que tenha ficado dúvidas. Quem me perguntou, né, no privado, eu consegui tirar as dúvidas, eu acredito que sim, né? Mas, de qualquer forma, eu achei que os erros foram muito grandes, num assunto que eu achei que seria fácil, né? Mas não tem problema, estamos aqui para isso. Se fosse em sala de aula presencial, né? Seria da mesma forma. A gente está aqui para que vocês aprendam e não fiquem com dúvidas, tá? Então, vamos corrigir desde a primeira lista de exercício que foi passada, desde quando começou esse isolamento, ok? Então, eu coloquei para vocês, ó, o estudo da ótica, né? Foi a primeira lista que eu passei para vocês. Então, vamos lá, tá? Questão 1. Uma sala é iluminada por uma única fonte de luz. A sombra de um objeto projetada na parede apresenta uma região de penumbra. Que tipo de fonte de luz está iluminando essa sala? A gente viu que existem dois tipos de fonte de luz, que é a pontual ou pontiforme e a extensa, tá? Nesse caso aí, pessoal, o tipo de fonte aí seria a extensa, tá? Uma sala iluminada por uma luz, por uma única fonte de luz. Então, por exemplo, a sala de aula da gente, se tivesse só uma lâmpada, tá? Dependendo do tamanho, ela iluminaria a sala inteira. Então, a gente diz que ela é extensa, que os seus raios luminosos, eles irradiam, né? Eles iluminam uma grande área, ok? Então, a resposta da questão 1 seria uma fonte de luz do tipo extensa. Questão 2. O efeito das fases da Lua pode ser atribuído a que fenômeno óptico? Gente, nós vimos, tem o slide, né, que eu passei para vocês lá no começo, bem antes do isolamento, e existe, né, os tipos de fenômeno óptico, que é refração, reflexão, né? E aí a Lua, ela é um astro que não produz luz própria. Na verdade, ela recebe a luz do Sol e ela fica iluminada, né? Porque na verdade ela reflete a luz do Sol que está incidindo sobre ela, tá? Então a resposta da questão 2 é reflexão da luz do Sol, tá? Na Lua. 3. A luz que é possível de ver é um tipo de onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas são capazes de propagarem-se no vácuo com a velocidade de aproximadamente 3,108 metros por segundo. Cita exemplos de ondas eletromagnéticas. A própria luz do Sol, gente, é uma onda eletromagnética. As ondas de rádio, raio-x, tá? Então, esses são exemplos, ok? Vocês podem até colocar outros aí, que a gente viu isso, acho que deve ter nos slides. Questão 4. Diferencie reflexão regular da refração regular. Gente, a reflexão seria o seguinte, é quando os raios luminosos, eles incidem sobre uma superfície e eles conseguem atravessar, eles conseguem refletir, eles batem e voltam, tá? Numa mesma velocidade, ok? E numa mesma direção em que ele foi incidida. Já a refração regular acontece que os raios, né, eles quando atingem a superfície,
eles vão sofrer uma alteração na velocidade e vai ter também vamos dizer assim, um pequeno desvio, tá? Na sua direção, mas vão continuar paralelos, ok? Então, repetindo, reflexão é quando os raios de luz paralelos incidem sobre uma superfície e que não altera sua velocidade nem direção. Já a refração acontece sim dos raios incidirem na superfície, tá? Permanecer paralelos, porém vai alterar a sua velocidade e também na sua direção, ok? 5. Lê as afirmações abaixo e responda quais são os erros presentes. Letra A. Nos meios translúcidos, a luz não se propaga. Gente, qual é o erro aí? De cara você já vê, porque nos meios translúcidos a gente vê que a luz ela não passa totalmente, mas você consegue observar, você consegue enxergar o que está depois daquela superfície. Não vê com nitidez, mas você consegue perceber, né? Você consegue ainda enxergar o que tem por trás desse anteparo translúcido. Então, o primeiro erro que a gente vai observar aí é que a luz ela se propaga, mas, tá? De uma forma que vai haver desvios, tá? É uma forma que ela vai penetrar parcialmente, tá? Aí tem assim, esses meios absorvem e refletem essa luz, e a luz absorvida é transformada em outras formas de energia, tá? Então, realmente, uma parte é absorvida porque fica, né, não fica tão nítida, certo? Mas ela consegue sim atravessar. Então, o erro da letra A seria o quê? Seria que ela, na verdade, ela se propaga, mas de uma forma parcial, tá? Ela sofre um pequeno desvio. Letra B. Nos meios opacos, a luz não passa por eles com tanta facilidade. Gente, nos meios opacos, a luz, na verdade, ela nem atravessa. Ela não passa, então ela não vai ter trajetória, ok? Beleza? Vamos passar agora para outro exercício. Esse aí foi sobre a luz e cor, né? Que teve muita gente que errou também, então vamos tirar as dúvidas, vamos fazer a correção que a gente consegue compreender melhor, ok? Um objeto que é azul sobre luz branca é iluminado por luz vermelha. Qual a cor apresentada pelo objeto nesta situação? Primeiro vamos fazer uma pequena explicação para que vocês entendam, tá? Qualquer material sobre a luz branca, ele vai apresentar a cor que ele tem, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui com a blusa preta, certo? E atrás eu tenho uma parede de fundo vermelho. E a sala que eu estou está sendo iluminada por uma luz branca. Vocês aprenderam que a luz branca é uma luz que ela vai ser composta por todas as cores. Então, a luz branca, aonde ela for incidir, ela vai refletir todas as cores, certo? Então, se vocês estão conseguindo ver a parede do fundo aqui vermelha, é porque a luz branca, ela contém também a cor vermelha e consegue refletir. A minha blusa é preta porque, na verdade, a luz branca está batendo sobre a minha camisa preta, mas essa camisa ela não está conseguindo refletir nenhuma cor que tem na cor branca, né? Na luz branca. Então, o que vai acontecer? Ela vai absorver e não vai refletir nenhuma cor. Então, a gente vê um escuro, que a gente chama de preto, certo? Então, vamos voltar aqui para a questão. Um objeto que é azul sobre a luz branca é iluminado por luz vermelha. Então, qual a cor apresentada pelo objeto nessa situação? Se ele é azul na luz branca, é porque a luz branca também tem azul, né? Não são várias cores a luz branca?
ela tem a união de várias cores. Então, a luz branca bateu numa superfície que é azul, então bateu no azul, refletiu azul. Por que refletiu azul? Porque, na verdade, ela vai refletir só a cor que é aquela superfície, as outras vão ser absorvidas. Mas, se esse objeto azul foi iluminado por uma luz vermelha, essa luz é só vermelha, o objeto é azul. Ele vai conseguir refletir? Não. Então ele absorve e devolve uma coloração escura, que é o que a gente chama de preto. Então, na verdade, a resposta da questão 1 é preto. 2. Durante a final da Copa do Mundo de Futebol de 2006, um cinegrafista, desejando alguns efeitos especiais, gravou a cena em um estúdio completamente escuro, onde existia uma bandeira azurra, que é azul e branca, que foi iluminada por um feixe de luz amarelo. Quando a cena foi exibida ao público, que cor apareceu a bandeira? Então, é assim, a mesma situação do que acontece na questão 1, só mudou as cores e também mudou a fonte de luz, tá? Então, essa bandeira, eu consigo ver azul e branca numa luz branca, porque na luz branca tem todas as cores. Então, a luz branca bate nessa bandeira, ela vai jogar todas, a luz branca ela vai ter todas as cores. Beleza, mas quando ela bate nessa bandeira azul e branca, ela só vai refletir o azul e o branco, e as demais cores vão ser absorvidas, tá? Mas aí, o cinegrafista aí, ele iluminou com a luz amarela essa bandeira que é azul e branca. Então, a parte azul da bandeira que foi iluminada pela luz amarela vai refletir o amarelo? Vai refletir o azul? Não. O amarelo, se bater no amarelo, vai refletir o amarelo. Mas se a luz amarela bater numa região de outra cor, no caso branco, ela vai refletir o amarelo. Por quê? Porque uma superfície de cor branca, ela vai conseguir refletir todas as cores. Então, por isso que a gente consegue visualizar, certo? Então, nesse caso aí, ó, a luz amarela bateu na parte azul da bandeira, ela bateu e não refletiu, só absorveu. Então, o que que a gente enxerga? O escuro, que a gente chama de preto. A luz amarela, quando bateu na parte branca da bandeira, como a parte branca reflete todas as cores, então ela refletiu o quê? A luz amarela que estava incidindo sobre ela. Então, qual foi a resposta aí? Que a bandeira ela foi apresentada nas cores preto e amarela, certo? Questão 3. Sobre a luz branca, a bandeira do Brasil é vista por uma pessoa nas cores verde, na parte quadrada, o amarelo, o losango, o azul, o círculo e o branco, a parte da faixa. Se a bandeira foi iluminada por luz amarela, que cores essa mesma pessoa verá? Então, gente, mesma coisa, tá? Então, pego a bandeira do Brasil e coloco uma luz amarela sobre ela, tá? Eu coloco numa sala que só tem essa luz amarela. Que cores eu vou ver, tá? Então, vamos lá. O amarelo bate na parte verde da bandeira. O amarelo, a luz amarela bateu na parte verde, ela não refletiu o amarelo, tá? Na verdade, ela não vai refletir nenhuma, ela vai absorver, a parte verde da bandeira vai absorver essa luz amarela e vai devolver uma cor escura, tá? Então a gente vai chamar de preto. A luz amarela bateu no losango, que tem a cor amarela, né, na nossa bandeira. Então, amarelo com amarelo vai refletir, então vai continuar amarelo.
A luz amarela vai bater na região do círculo, que é de coloração azul na nossa bandeira. O amarelo com o azul, ele não vai refletir, ele vai absorver. Então a gente vai enxergar um escuro, que a gente vai chamar de preto. A luz amarela vai bater na faixa da bandeira, que é branco, e vai refletir que cor? Vai refletir o amarelo, porque a luz amarela bateu numa região branca. O branco, ele vai refletir todas as cores. Então, se essa região branca está sendo iluminada pelo amarelo, ele vai refletir o amarelo. Então, a gente vai enxergar o amarelo, tá? Então, pessoal, a gente vai ver o quadrado preto, o losango amarelo. Vamos ver o círculo de preto e na parte da faixa a gente vai ver amarelo, certo? Ok? Vamos agora para o exercício que foi o último, né, da semana passada, que foi esse desafio, que é o mesmo conteúdo, só que com outras perguntas. Então a gente vai sanar todas as dúvidas que vocês tenham sobre esse assunto e todo mundo vai sair craque, ok? Então vamos lá. Em uma sala escura há 2 livros. Quando uma luz branca está acesa sobre eles, o livro de física tem capa vermelha e o livro de matemática tem capa verde. A lâmpada queima e você precisa encontrá-los à noite. Porém, você só tem uma luz amarela para procurá-los. Quais serão as cores das capas dos livros que você verá, visto que são cores puras? Gente, a capa do livro de física é vermelha, quando ele está numa sala iluminada de luz branca. A mesma coisa é o livro de matemática. Ele tem uma capa verde quando eu consigo iluminar ele por uma luz branca. Porém, essa luz queimou e a pessoa não tinha outra luz branca para trocar e botou uma luz amarela. A luz amarela vai bater no livro de física, tá? Que é de capa vermelha. Vai refletir que cor? Vai refletir o escuro, que a gente chama de preto, tá? E o livro de matemática, que tem capa verde, quando foi iluminado por uma luz amarela, ele vai refletir uma cor escura, que a gente vai chamar de preto. Então, os 2 livros sobre uma luz amarela vai ter a capa de coloração preta, tá? Se por acaso o livro de física, que é de capa vermelha, tivesse sido iluminado por uma luz vermelha, ele ia continuar vermelho, porque vermelho, numa superfície vermelha, vai refletir. Se esse livro de física tivesse uma capa branca e fosse iluminado por uma luz vermelha, ele iria refletir uma capa vermelha, porque o branco vai refletir todas as cores, certo? Entenderam? Questão 2. Imagine uma sala sem janelas, com um grande sofá vermelho. A iluminação ambiente é dada somente por um grande lustre no centro do teto. Que cor terá esse sofá se todas as luzes forem apagadas? Justifique. Gente, tem um sofá enorme, vermelho, numa sala, na casa de alguém aí, tá? Só que não tem janela essa sala e as luzes foram apagadas. Quando você entra nessa sala, tá? Que tá tudo escuro, você vai conseguir ver o sofá vermelho? Não. Você não vai conseguir ver o sofá vermelho, você vai conseguir ver o sofá, mas numa coloração escura. Então, para a física, a gente diz que esse escuro ou ausência de cor a gente vai chamar de preto, tá? Por quê? Porque não tem nenhuma luz, nenhuma fonte de luz para fazer com que haja a reflexão desse objeto, dessa cor desse objeto, ok? 3.
Essa também pegou muita gente, tá? Se você tiver uma lâmpada monocromática azul, ou seja, uma luz que ela só tem a cor azul, tá? Em uma sala escura, iluminar as seguintes camisetas. Que cor você verá cada uma? Então, a primeira camisa aí que vocês estão vendo é uma camisa azul, tá? E eu vou iluminar essa camisa azul com uma luz azul. Que cor eu vou ver essa camisa? Azul, porque a luz azul numa superfície azul vai refletir o azul, tá? Não tem problema. Agora, nessa camisa preta, se eu iluminar essa camisa preta com a luz azul, eu vou ver que cor? Eu vou ver preto. Por quê? Porque a cor preta, ela não reflete nenhuma cor, tá? Nenhuma luz, na verdade. Então, nenhuma luz, nenhuma cor, o preto, ele vai refletir, na verdade, ele vai absorver. Então, eu vou iluminar essa camisa preta com a luz azul, eu vou ver o escuro, vou ver a ausência de cor, vou ver preto. Essa camisa branca aí, ela vai ser iluminada por uma luz azul. Essa camisa vai ser branca ou que cor? Essa camisa branca vamos enxergar azul, porque essa cor branca, essa superfície branca, ela vai refletir qualquer cor que incidir sobre ela, qualquer luz que incidir sobre ela. Então, se eu for iluminar essa camisa branca com a luz azul, ela vai ser vista azul, porque ela vai refletir o azul. Essa camisa aí azul escura, né, azul marinho, eu vou iluminar ela com a luz azul. Muita gente colocou azul, mas na verdade é preto. Por quê? Porque esse azul aí é um azul mais escuro, é um azul marinho, tá? Então, quando eu for iluminar ela com a luz azul, eu vou ver uma cor escura, vou ver cor nenhuma, então eu vou ver o preto, na verdade. A camisa vermelha, sendo iluminada por uma luz azul, ela não vai refletir o azul, tá? Não vai refletir cor nenhuma, ela vai absorver, ok? Então a gente vai ver preto. Mesma coisa, camisa laranja, tá? A luz azul vai bater nela e eu vou conseguir refletir a cor, vou absorver. Então o que ela vai passar pra gente é uma ausência de cor, escuro, preto, ok? Próxima questão, perguntava o seguinte: defina o que é sombra, tá? O que é sombra, gente? Sombra, na verdade, é uma região onde não recebemos uma luz diretamente da fonte, tá? Então, por exemplo, quando você vê sua própria sombra, você está sendo iluminado, tá? Mas a sua sombra projetada no chão é a região onde vai haver, na verdade, uma luz, mas que não esteja sendo recebida diretamente da fonte, certo? Ok? Essa última questão aí, ó. Analise o espectro magnético na região que corresponde à luz visível e responda. Considere o comprimento de onda sendo inversamente proporcional à frequência. Gente, os alunos que mandaram para mim essa atividade respondida, a maioria errou, tá? Presta atenção. Tem aí falando sobre comprimento de onda. Aí tem aí a escala de cores e tem as medidas. Qual é a maior medida que vocês estão vendo aí? O maior número que vocês estão vendo aí é 700. 700 está indicando o quê? Cor vermelha. Então, a cor que possui maior comprimento de onda é o vermelho. Seria a resposta da letra B, tá? Então, a letra B, a resposta é o vermelho. Ah, professora, mas aí nesse espectro não está falando de frequência. Mas no enunciado eu falei para vocês que o quê? Que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento, tá? Então, se o comprimento maior de onda aí está apontando para o vermelho, consequentemente, o oposto dele, tá?
que é o roxo, tem a maior frequência, tá? Então, a resposta da letra A seria a cor roxa, ok? Então, ficaria o seguinte, a cor roxa, ela tem maior frequência e menor comprimento de onda, enquanto que o vermelho tem o maior comprimento de onda e menor frequência, tá? Acima dessa cor vermelha, a gente não consegue enxergar, que seria, por exemplo, o infravermelho. A gente não consegue, tá? E também cores que passam do roxo, a gente não consegue enxergar, que é o que a gente conhece como ultravioleta, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas e mesmo assim, se permanecido dúvida, pode procurar no meu WhatsApp, no privado, ok? Então a gente encerra a aula dessa semana aqui. Beijos.